Fala galerinha massa, beleza? João tá aqui de volta com mais um vídeo, mais uma vez, em mais uma oportunidade para te dar dicas do Enem. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre a minha redação da edição passada do Enem, ou seja, o Enem 2019. E ao longo desse vídeo eu vou tecer alguns comentários que eu destaquei como importante para que você tenha um bom resultado na redação do Enem. Bom, se você ainda não percebeu, faltam menos de 100 dias para a realização da prova do Enem. Felizmente o tempo passa muito rápido, e para quem está estudando mais ainda. E é nesse momento em que muitas pessoas entram em desespero para procurar conteúdo na internet de como tirar uma boa nota. Mas infelizmente não existe uma fórmula mágica para que isso aconteça. E sim, há na verdade que você tem empenho para em tão pouco tempo conseguir absorver tanto conteúdo e conseguir conciliar com as outras matérias. Então, é a partir de agora que eu vou realizar a leitura desse meu texto e tecer ali alguns comentários, nada muito profundo, né? Algo que eu vou aprofundar em outros vídeos, mas que já pode te ajudar a começar a escrever. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa as notificações no sininho que está aí embaixo, curte, compartilha com seus amigos, que é uma forma de me incentivar a continuar criando conteúdo para este canal, certo? Então é nesse momento que eu vou te dar essas dicas de como você pode construir um bom texto. Então vamos para lá na minha área de trabalho que a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então galera, essa tela aí que você vê é onde consta a minha redação do Enem 2019, tá? E logo de cara você vê uma estrutura, você consegue enxergar uma estrutura. E qual é essa? É a seguinte, você quando cria um texto, você tem que dividi-los em parágrafos. E esses parágrafos a gente denomina o primeiro como a introdução, tá? Os dois subsequentes, o desenvolvimento e por último, a conclusão. Há casos em que você divide o desenvolvimento em 3 parágrafos, mas isso é exceção. Geralmente o que ocorre é isso aí que você está vendo, certo? E dentro desses parágrafos você tem os períodos, né? Nesses períodos é onde você vai organizar as informações, tá? Então, eu vou começar lendo a redação e você vai perceber isso que eu estou falando. Então, promulgada em 1988, a Constituição Federal Brasileira prevê a garantia de direitos básicos a todos os cidadãos, como o acesso ao bem-estar social e a igualdade. Ponto. É nesse ponto que você deixa explícito que aqui se encerra o primeiro período. E esse primeiro período, você pode iniciá-lo com uma contextualização histórica, você pode falar sobre o pensamento de algum autor, de um sociólogo, de um filósofo, certo? E você também pode citar a Constituição Federal, foi como eu fiz. E aí tem várias outras formas de você iniciar esse texto, certo? Mas vamos nos atentar à questão da Constituição Federal. Galera, isso é uma sacada muito grande, porque todos os direitos que a gente tem no Brasil, eles são previstos na Constituição Federal, né? E dificilmente algo que caia no Enem não vai ser assegurado pela Constituição, porque a problemática é que às vezes isso não consegue atingir a todos os cidadãos, e é por isso que é um problema, certo? Então veja, o tema da redação do Enem foi democratização do acesso ao cinema. Não necessariamente vai ter algo ali relacionado ao cinema na Constituição, né? Mas vai ter algo que de forma indireta a Constituição ela prevê a garantia. Por exemplo, o bem-estar social e a igualdade. Poxa, o bem-estar social, será que o lazer não é uma forma de você conseguir esse bem-estar social, certo? E detalhe, na Constituição Federal é previsto o lazer. Foi porque no momento que eu construí a redação, me falhou a memória essa questão. Mas é algo que se assemelha bem a este caso, né? Então vamos para o segundo período, certo? Após o ponto é que se inicia esse segundo período. No Brasil, entretanto, a ausência da democratização do acesso ao cinema figura-se como relevante entrave dessas prescrições. Quais prescrições? O acesso ao bem-estar social e a igualdade. Então você percebe que um texto ele interliga as orações. Então você tem que sempre fazer uma conexão com o que você falou anteriormente, para que haja coerência no seu texto, certo? E nesse segundo período é geralmente onde está o seu tópico frasal, né? A problemática realmente é ali que você vai abordar durante todo o texto, certo? Então vamos para o terceiro período. Nesse sentido, convém analisar as principais causas, consequências e possível medida desse fenômeno contemporâneo.
Bom, do que se trata esse terceiro período? É o encaminhamento argumentativo, né? É onde você vai colocar aqui e deixar explícito para o corretor o que é que você vai abordar durante o desenvolvimento. Então, o que é que eu falei aqui? Convém analisar as principais causas. Então, eu estou deixando certo para o corretor que nesse primeiro parágrafo eu vou falar sobre causa e no segundo parágrafo eu vou falar sobre consequência, certo? E aqui, possível medida desse fenômeno contemporâneo, eu vou falar na conclusão. Não necessariamente você precisa colocar essa última frase, até porque é óbvio que se espera que você dê alguma conclusão para esse seu texto. Então, não precisa estar explícito dessa forma. Mas é bom salientar também que não necessariamente as causas elas precisam estar separadas. Por exemplo, a causa vai ser no primeiro parágrafo e as consequências no segundo parágrafo. Não necessariamente, né? Você pode abordar num parágrafo causas e consequências e no outro causas e consequências também. E foi isso que eu fiz, certo? Então, existem várias formas de você poder construir o texto. Não é algo fixo. E aí você vai ter que, no momento que você começar a estudar, você criar um plano, né, de texto para que você use várias vezes. Você não pode, de forma alguma, escrever de maneira diferente toda vez que você for criar um texto. Tem que manter algumas coisas para que você aprimore isso que você está construindo, certo? Então, vamos lá. O primeiro parágrafo do desenvolvimento. Em primeira análise, é notório que com o advento da segunda revolução industrial, no século XIX, novos meios de comunicações foram criados, como a televisão, o rádio e o cinema, consequentemente alterando-se ou criando novos costumes como assistir filmes, né? Então, esse primeiro período do desenvolvimento, o que é que se trata? Se trata ali da retomada, certo? Você está retomando o que você falou anteriormente. Então, o que é que eu citei como causa da falta de democratização do acesso ao cinema? O advento da segunda revolução industrial. Porque com a revolução industrial, será que todo mundo consumia o entretenimento? Ou será que era mais para uma cultura erudita? E é isso que eu vou destrinchar um pouco mais na frente. Vamos lá. Contudo, os avanços tecnológicos nem sempre acompanham o desenvolvimento social. É isso que eu acabei de falar, tá? Não é porque você tem ali um desenvolvimento tecnológico muito grande, isso vai alcançar todas as pessoas. Geralmente, primeiro alcança aquela caixa social mais rica e depois a mais pobre, certo? Vou citar um exemplo. A televisão. Quando foi que você foi ter uma televisão colorida? Muito tempo antes já existia na casa de outras pessoas, né, que tinham um poder aquisitivo maior, as televisões coloridas, e na sua ainda tinha a preto e branca, porque o desenvolvimento tecnológico não alcança o desenvolvimento social, muitas vezes, certo? Então vamos continuar. Pois nem todos usufruem desses mecanismos de entretenimento que muitas vezes limita-se à cultura erudita. Quem é a cultura erudita? Aquela que tem um poder aquisitivo maior, certo? A gente somos a cultura popular, de massa, certo? Onde se encontra ali as pessoas mais pobres. Então vamos lá. Para comprovar tal aspecto, segundo o portal de notícias Agência Brasil, menos de 1/3 da população frequenta salas de cinema ordinariamente. E onde foi que eu tirei essa informação? Essa informação eu tirei no próprio texto de motivação do Enem. Só que o que é que eu fiz? Eu parafraseei o que tinha lá e coloquei como o portal de notícias da Agência Brasil tivesse vinculado aquela informação. Galera, muito importante atentar ao fato de que isso não é muito legal você fazer, certo? É bom que você tenha total sabedoria de que aquela notícia foi vinculada em tal lugar. Só que o que é que acontece? A Agência Brasil, ela é um órgão em que, se você for pesquisar, praticamente todas as notícias elas vão se encontrar lá. É a partir desse portal em que outros meios de comunicação reproduzem aquela notícia, certo? Mas isso não é o mais recomendado a se fazer. E um dos erros que eu cometi durante esse parágrafo de desenvolvimento foi quanto à organização dos períodos. É por isso que eu estou frisando bastante essa questão,
porque ela pode tirar muitos pontos, principalmente na competência 3, que é ali a competência que vai avaliar a organização das informações, dos argumentos, certo? Então você percebe aí que no primeiro período, onde se encerra aqui na palavra filmes, é onde eu retomo o texto e eu argumento, tá? Depois que eu retomo o texto, eu tenho que argumentar o que é que eu falei aqui no encaminhamento textual, que foi a causa. No segundo período, é onde eu preciso comprovar. E aí foi algo que não necessariamente eu fiz, porque a comprovação ela tem que vir com dados, tá? E aqui eu mais que argumentei do que comprovei, tá? E no terceiro período é onde eu tenho que deixar a minha marca de autoria, certo? Eu tenho que problematizar, tenho que criticar. E eu fiz o contrário. Então, galera, é muito importante isso, que no momento da redação do Enem, às vezes é tantas informações, é aquele nervosismo, você acaba não fazendo a redação da forma que você realmente queria. Então você percebe, esse último período, ele era para estar no segundo, na verdade, não no terceiro. E esse terceiro, ele era para estar, e esse segundo, na verdade, era para estar no terceiro. Só que aí eu tinha que adicionar a marca de autoria, que era criticar o segundo parágrafo de desenvolvimento, certo? Então, em segundo plano, vale destacar a urbanização como corroboradora da desdemocratização da acessibilidade popular ao setor cinematográfico. Então, é aqui em que eu retomei mais uma vez, e aí eu estou retomando mais uma vez as causas, porque como eu falei, não necessariamente você vai ter que falar em um parágrafo sobre causa e outra consequência, você pode abordar essa questão aí em um parágrafo só, 2 vezes, tá? E foi isso que eu fiz. Então, vamos lá. Nessa perspectiva, durante o processo de industrialização do Brasil, na segunda metade do século XX, houve uma grande contratação de serviços em áreas de maior influência monetária. Então, com isso, o cinema passou a ser privilégio das pessoas com maior rentabilidade. Então, você percebe, primeiro eu falei uma causa, depois eu falei uma consequência. E que consequência foi essa? O cinema passou a ser privilégio das pessoas com maior rentabilidade. Então você percebe como está organizado o texto. E é isso que o corretor ele espera de você que está fazendo a redação, certo? Então esse segundo período é onde eu vou estar ali comprovando as informações. E como eu comprovei essas informações? Falando o seguinte, na segunda metade do século XX, houve uma grande contratação de serviços em área de maior influência monetária. Esqueceu ali aquelas áreas mais periféricas, entendeu? Então, no terceiro período, onde eu inicio aqui com esse conectivo, sobre esse aspecto, é inadmissível que com as altas taxas de impostos pagas pelos brasileiros, o poder público negligencie, ou seja, conivente com esse cenário de desigualdade, onde os investimentos direcionados para a camada mais pobre da sociedade é quase inexistente. Então você percebe aí uma coisa que faltou no parágrafo de desenvolvimento anterior. É isso aqui em que tem que consistir o terceiro período. Você tem que criticar incisivamente, certo? Você tem que deixar ali explícita a sua opinião sobre aquele assunto, tá? Então isso foi o que faltou no parágrafo de desenvolvimento anterior, certo? Então agora vamos para a conclusão. É muito importante que quando falamos de conclusão, não quer dizer que você vai ter que dar uma solução definitiva para aquele problema. Pessoal, vamos tratar aí, por exemplo, de desigualdade social. Quem é que conseguiu resolver o problema da desigualdade social? Ninguém até agora. Então imagine se o tema da redação do Enem fosse desigualdade social. Se nenhum governo do Brasil na história conseguiu resolver a desigualdade social, isso é uma problemática do mundo inteiro. Por que é que você vai ter que resolver esse problema? Deu para entender? A conclusão do Enem, ela não é necessariamente algo que você vai ter que solucionar, mas você tem que falar ali e argumentar medidas que podem atenuar aquele problema. Pode ser que não resolva, mas já vai diminuir o problema, tá? Isto posto, vamos continuar. Então, por conseguinte, é indubitável que o Estado combata tal problemática. Então, nesse primeiro período, eu estou ali retomando mais uma vez o texto, né?
Eu tô falando que quem é que tem que resolver esse problema? O Estado tem que combater esse problema. Então vamos lá para o segundo período. Sob esse viés, o governo federal deve... Então eu falo que quem tem que resolver é o governo federal. Então ele deve promover ações que beneficiem as pessoas com baixo poder de compra em relação ao acesso aos cinemas. Aí você não deve simplesmente dizer o que ele deve fazer, mas como ele deve fazer. E é isso que eu vou falar mais uma vez. Por meio de parcerias com as redes de distribuição cinematográfica. Então eu falei quem deve resolver, a partir de que ele deve resolver é com as leis que garantam desconto de 50% no valor dos ingressos para pessoas de baixa renda, certo? Essa lei ela já existe. Então, muito provavelmente se eu tivesse pego algum corretor mais exigente, ele poderia me tirar pontos quanto a isso, tá? Porque isso é uma lei que já garante ali ingresso para pessoas de baixa renda, né? Pessoas de baixa renda entre, se eu não me engano, 16 a 29 anos, alguma coisa assim. Já garante a minha entrada, tá? Então, esse daí foi o segundo período. E agora o terceiro eu vou concluir de vez, tá? Desse modo, espera-se com isso não só materializar os direitos da igualdade previstos na Magna Carta Brasileira. Qual é a Magna Carta Brasileira? A Constituição Federal. Então você percebe que mesmo na conclusão eu ainda faço ligações com o que foi dito lá na introdução, entendeu? Então o seu texto ele tem que fazer essas ligações para que enriqueça e que o corretor ele saiba do que você está falando, certo? Então vamos lá. Como também proporcionar plenamente a entrada de pessoas ao universo do cinema para toda a população do Brasil. E mais uma vez, se eu tivesse pego algum corretor mais exigente, eu poderia perder pontos, porque essa última frase aí foi redundante, né? Ficou um pouco esquisita. Mas enfim, galera, é isso que eu queria deixar aqui para vocês, né? Alguns comentários. Eu vou criar um vídeo aí mais específico, tá? Onde eu vou aprofundar cada um desses parágrafos, né? Do parágrafo de introdução, dos dois de desenvolvimento e da conclusão. E vou dar dicas aí mais incisivas ainda, né? De como você deve criar esse texto. Não só na questão de realmente escrever, mas de como se preparar para a prova. Que é algo muito importante. O pré-prova é importante, a prova é importante e mais ainda, depois da prova que é importante mesmo. Que vai ser algo que vai te sobrecarregar demais, certo? Então, eu espero que realmente tenha te ajudado. Só um minuto que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Faltam 99 dias para o Enem. Então, se você tem um sonho de entrar na universidade, seja pelo SISU, seja pelo ProUni, corra atrás, ainda dá tempo, certo? Porque a redação do Enem, ela é algo que acrescenta muito tua nota. Se tu tiver um desempenho baixo em outras disciplinas, você vai conseguir com que sua nota ela se eleve só pelo fato de você ter feito uma boa redação. Óbvio que não vai fazer milagre, mas já ajuda demais, certo? Então eu vou colocar aqui no site do INEP, onde você pode ver. Eu perdi ponto, galera, na competência 1, que trata ali da gramática, né? Eu acabei errando algumas coisas, tá? Pode ser que tenha sido crase, mas tem aqui um erro meu que foi nesse caso aqui, ó. Durante o processo, eu errei a separação silábica. Então você percebe, redação do Enem, ela é um conjunto de fatores para que você tenha uma boa nota. Ou seja, você tem que saber escrever bem, ter ciência da gramática, você precisa ter consciência histórica sobre os acontecimentos, certo? Porque não adianta de nada você só escrever bem se você não sabe dos acontecimentos históricos mais importantes, tá? Para que você use durante aquele momento, ok? Então, eu vou também falar aqui sobre o Redação Online, que é um curso aí, e eles também fazem correção de redação. Eu tirei 960 segundo eles, tá? No Enem eu tirei 980, o que quer dizer? Que a minha nota, corretor atribuiu 960 e o outro atribuiu 1000, certo? Mais uma vez, me atribuíram 960. E detalhe,
Nessa correção aqui do redação online, eu tirei 200 na competência 1, tá? Então isso varia muito de corretor para corretor, galera, certo? Eu perdi pontos aqui na competência 3, enquanto ali na redação, na correção oficial, eu tive 180 na competência 1 e na competência 3 tive a nota máxima. Bom, galera, então foi basicamente isso que eu tinha aí para te dar como informação relevante, certo? Se você quiser, eu posso destrinchar mais uma vez aí esses parágrafos, a questão dos períodos, como eu citei várias vezes durante o vídeo. Então, se você gostou, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar, que vai me ajudar demais. Então, foi com imenso carinho que eu gravei esse vídeo e espero que você tenha gostado. Então, aquele abraço, tchau, tchau.